Oi, bom dia, pessoal. Estamos todos por aí. Me diz uma coisa, vocês estão ouvindo o som? Tá saindo legal? Vinícius, você está ouvindo aí? Está conseguindo acompanhar? Tudo certo. Tá, então tá bom. Vinícius, que é a pessoa que está nos dando todo o suporte aqui para a apresentação. Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos Inda, da Bridger. Tenho bastante tempo aí de experiência com integrações, aí, trabalhando nesse mundo já faz, não vou nem dizer quantos anos, mas é mais de 30, né? A gente se entrega nesses momentos. E então a ideia desse nosso webinar, em parceria aqui com a InterSystems, que eu já agradeço de antemão ao convite, ao apoio que vem nos dando, é mostrar uma alternativa que nós temos para fazer integrações, que é um tema cada vez mais importante na TI, porque são muitos sistemas diferentes e a gente precisa, de alguma forma, fazer eles conversarem. E com muita coisa também nessa tecnologia em nuvem, né? Então, nós desenvolvemos aqui uma alternativa que é bastante interessante, já temos bastante clientes que estão trabalhando com isso, e a ideia é apresentar, mostrar isso como uma opção para quem está com essas demandas de integração. Bom, falando um pouquinho da Bridger, né? A Bridger é uma empresa, é uma holding, né, na verdade, que ela faz parte de um grupo chamado Quadrant, que é um grupo americano, que tem investimentos em muitos segmentos de negócio, entre eles a área de TI. E na área de TI, na América do Sul, foi constituída essa holding, que é a Bridger, e ela é atualmente formada por 3 empresas que têm já bastante experiência e tradição no mercado, na área de TI. A Log Planning, que tem uma especialização muito forte em soluções para logística, para materiais e soluções de projetos específicos. A Innovation, que é uma empresa que tem, e a Conference, que são empresas que já têm uma experiência muito forte em integração. Eu fui o fundador da Conference, pessoal, talvez muitos que estão aqui até me conheçam como Carlos Inda da Conference, o que é verdade, eu sou da Conference, mas a Conference hoje faz parte do Grupo Bridger e a gente está trabalhando totalmente integrado, todo mundo junto. E a experiência que a gente teve na Conference com integrações, trabalhando muito com soluções, com diversas soluções de barramento de integração, mas aqui a gente teve mais sucesso e acabou sendo a nossa principal, dominante parceria é a InterSystems, com a solução Ensemble, que depois evoluiu para o Iris. E, então, a partir dessa experiência que a gente acabou desenvolvendo esse modelo de integração em nuvem, usando como estrutura básica as ferramentas da InterSystems. Bem, comentando um pouquinho então da Bridger, o nosso grupo tem 19 anos de mercado no Brasil e tem uma grande especialização em InterSystems, especialmente na parte de integrações, mas também com desenvolvimento de aplicações sob medida. E essa grande experiência em trabalhar com integrações é que nos fez entender que faltava alguma coisa, né? A gente precisava ter alguma coisa que rodasse em nuvem para simplificar a experiência de projetos de integração do cliente. Essa tela tem alguns clientes que nós trabalhamos com integração, então acho que dá para ter uma ideia que são segmentos variados, né? Tem bastante coisa na área de saúde, como, por exemplo, o Hospital Einstein, o Sírio-Libanês, né? O AC Camargo. Temos clientes também na área de energia, a Vibra, que é a BR distribuidora, tem a Ipiranga, que são as 2 maiores distribuidoras de combustível do Brasil, né? São nossos clientes. Tem no segmento de varejo, tem as lojas Hering, tem Casa e Construção, né? Tem tem o grupo
o Grupo Palma, e a gente, então, tem uma experiência variada em clientes, mas, assim, o foco é integrações. Em todos esses clientes, a gente fez muitos projetos e acabamos chegando na nossa experiência, assim, integração é um tema que ele é bastante diverso e eu gosto muito até de trabalhar com isso, porque a gente sempre tem coisas diferentes, então são diferentes tipos de sistema e formas de tecnologia. Então, vai desde ERPs aí famosos, né, e muitos usados, como o SAP, como o da Oracle, como o da TOTOS, CRM, Salesforce, e-commerce, VTEX. Então, a gente tem, e assim como eu tenho, às vezes, que fazer um acesso a um banco de dados, porque eu não tenho outra opção. Eu tenho que acessar um banco de dados de um sistema antigo, um sistema legado, né, mandar mensagens por e-mail, abrir um e-mail e pegar um arquivo que está anexado nesse e-mail e desse arquivo vai vir uma informação que eu tenho que integrar lá no ERP. Então, são sempre muitos desafios. E a gente, nos últimos anos, né, surgiu muito forte para facilitar as integrações um conceito dos web services, que são APIs, né? São formas que eu tenho de acessar um sistema sem que eu precise entender a complexidade interna desses sistemas. Eu não preciso, na verdade, saber nada desse sistema, não preciso saber que tabelas que ele tem, eu não preciso saber como é que ele trata a informação, como é que ele armazena, eu só preciso ter um conector, eu tento representar aqui por esse desenho. Se eu souber passar as informações desse conector, então, por exemplo, eu vou precisar informar lá um novo cliente, então eu vou passar o CNPJ, o nome do cliente, endereço e mais alguns dados, e esse sistema vai, então, tentar incluir esse cliente. Se der tudo certo, ele me devolve um retorno dizendo assim, seu cliente foi incluído. Se não, ele me devolve uma mensagem de erro que eu vou tentar, a partir dessa mensagem, entender o que aconteceu e por que eu não consegui incluir aquele cliente. Então, muitos sistemas hoje já vêm com esses web services, o que é muito bom, o que facilita muito o trabalho da integração, mas isso não resolve, porque alguém tem que controlar e coordenar esses web services. Então, isso é um ponto. Quando a gente vai conversar com clientes, muitas vezes, mas o sistema que eu adquiri tem web services. Ótimo, muito bom que tenha web services, mas isso não quer dizer que está pronto, que a integração é só ligar. Né? Muitas vezes o fornecedor procura levar isso. Não, é muito simples, conecta no meu web service, está feita a integração. Não é errado isso, mas fazer isso requer todo um conjunto de atividades. E a gente tem muitos casos, que é o caso que não tem API, que é o mundo dos sistemas mais antigos, principalmente. Onde, nesse caso, eu não vou conseguir deixar de ter que entender e conhecer a complexidade do sistema, né? Tentando representar por esse desenho assim, eu vou ter que ir buscar uma informação ou gravar em vários lugares para poder juntar, né? Conectar esse sistema dentro do meu processo de negócio. Né? Então, é uma coisa assim, vamos chamar assim, um pouco mais invasiva. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter um conhecimento do que tem do outro lado. Bem, o que é que a gente vem desenvolvendo aí há bastante tempo, né? O conceito, trabalhar com o conceito do middleware. O que é o middleware? Ele é um software que ele fica numa camada diferente, ele não é parte de nenhum dos sistemas, ele não pertence ao sistema 1 ou ao 2. Vamos supor que eu estou integrando aqui o SAP com o Salesforce. Ele não fica nem no SAP, nem no Salesforce, ele fica num outro lugar, ele é instalado, ele é colocado, esse software para rodar, num ambiente middleware, chamado meio, exatamente para poder, então, se comunicar com cada sistema, usando as conexões disponíveis, sejam elas APIs, né? Nesse exemplo aqui eu estou mostrando como se fossem duas APIs, mas pode ser com esses acessos diretos a banco de dados e outras técnicas, vamos dizer assim, mais fora desse mundo da API, né? Coisas do que eu digo mundo real, que é aquilo que a gente, na verdade, acaba encontrando mais comumente nas empresas. Então, essa opção de ter um middleware é muito interessante, porque eu consigo centralizar essas integrações, eu consigo reaproveitar, eu consigo pegar um
um dado de um sistema e mandar para mais de um sistema. Por exemplo, eu pego um dado de um cadastro de item, eu posso mandar esse cadastro de item para quantos sistemas precisarem, né, de um item. Aí eu centralizo, então, por exemplo, a entrada dos itens na minha empresa por um dos sistemas. Então, esse middleware é muito bom. Mas eu preciso fazer um investimento. Esse middleware precisa rodar em algum lugar, eu preciso instalar ele, eu preciso manter, eu preciso ter pessoas que saibam lidar com mais uma tecnologia dentro da empresa. Isso, em alguns casos, é complicado porque eu tenho que dar mais um foco, mais alguma coisa para dar um foco. Então, a gente desenvolveu uma alternativa que é oferecer esse middleware como serviço em nuvem. Então, qual é a diferença? Ele é um middleware, ele faz tudo que o middleware faz, ele tem todas as vantagens que o middleware traz, e a gente está trabalhando aqui com as soluções da Intersys, que são muito completas, que nos dão muitas vantagens, né, na hora de fazer as conexões. Só que eu coloco isso numa nuvem, então a gente, né, a Bridger, que estabeleceu um serviço em nuvem, então está numa nuvem, na verdade não é nenhuma nuvem, nós temos mais de uma nuvem, até para ter contingências e tudo, e esses nossos middleware fica instalado na nuvem, e eu não preciso instalar, eu não preciso invadir o cliente, a não ser eventualmente colocar um conectorzinho desse aqui lá para fazer a conexão, mas assim, toda o conhecimento e a complexidade e toda a administração desse novo ambiente, desse ambiente de integração, ele fica dentro do nosso serviço de nuvem. Então, o cliente não precisa se preocupar com a máquina, com o sistema operacional, com a parte toda de segurança da nuvem. Ele não precisa se preocupar com entender a lógica, a tecnologia, o tipo de linguagem que vai ser usado, como é que ele vai enfileirar, como é que ele vai controlar fluxo. Ele não precisa se preocupar com nenhum desses temas. Isso faz parte do nosso serviço, a gente entrega isso. Para o cliente, ele sabe que ele vai mandar alguns dados de um sistema, receber no outro, vai ter alguns de volta, e aqui estou representando 2 sistemas, mas na prática costuma ser bem mais, costuma ser múltiplos sistemas. Então, essa é a ideia da integração como serviço. E aí nós batizamos esse nosso serviço de OmniLink, que seria como se fosse um ligador múltiplo, né? E a gente, com o OmniLink, consegue ligar diferentes tipos de coisas, né? Eu não vou nem falar em sistemas, porque eu posso ter sistemas como RP, CRM, eu posso ter soluções em sistemas legados, eu posso querer trocar isso, mandar mensagens, ler e-mails, enviar arquivos, receber arquivos, conectar com dispositivos tipo catraca, balança, GPS. Então, a nossa ideia, a nossa proposta de integração é que eu consiga ligar com virtualmente qualquer tipo de sistema, dispositivo, arquivo, o que vier, a gente vai dar um jeito de fazer a conexão. Isso é o propósito, então, do OmniLink. Falando um pouquinho na arquitetura, né, como é que ele é... como é que o OmniLink é concebido? Como é que ele é estruturado? Então, basicamente, nós temos aqui a nossa nuvem, né? Então, imaginando que esse centro aqui é a nuvem, nós utilizamos como ferramenta onde foi construído a nossa solução, o Intersystems Iris. A Intersystems é uma empresa americana de tecnologia com muita tradição em soluções para integração de sistemas. Ela trabalha com banco de dados, tem uma série de outras opções, mas o que a gente pegou, vamos dizer assim, como principal elemento da Intersystems é a plataforma de integração que ela foi lançada lá pelo ano 2000 com o nome de Ensemble, e agora, mais ou menos aí por 2018, saiu uma nova versão chamada de Iris. E ela é uma plataforma muito completa que nos dá uma garantia muito grande. Então, isso é uma coisa interessante que, quando a gente usa o OmniLink, por baixo dele tem o Iris. Então, todas essas questões de controle de fila, conexões,
segurança. A gente está usando eu não tenho assim receio de falar, se não é a melhor ferramenta, é a top ferramenta que existe no mercado internacional para fazer integrações. Então a gente tem como base da nossa plataforma o que tem de melhor para a integração. Então isso nos dá uma garantia, uma tranquilidade de encarar qualquer desafio, né? Inclusive daqueles clientes que eu comentei lá, que tem milhões de transações por dia, né? E como é que a gente fez a estruturação? Em cima de uma base Iris, nós criamos 2 ambientes separados. Isso é necessariamente separado por questões de segurança e de performance. Então, um dos ambientes a gente chama de engine, que é o quê? É o processador de mensagens. Esse é o ambiente que vai se conectar aos diferentes sistemas, fazer tradução de dado, conversão de formato, fazer tabelas de para, fazer controle de enfileiramento, quer dizer, todo esse trabalho de integração de conexões, e ele gera um aviso, né? Ele manda, na verdade, uma mensagem para um outro conjunto de servidores que nós temos, que são o monitor. E o monitor é uma grande base de dados estruturada, onde a gente coloca os resultados dos processos de integração para que eles possam ser acompanhados pelo cliente. E aqui, quando eu falo cliente, não é só a área de TI, mas é principalmente as áreas de negócio, porque a área de negócio precisa saber se, de repente, uma integração não aconteceu, porque, sei lá, o código do item utilizado estava bloqueado no RP. Essa situação ela precisa ser tratada por um setor de negócio, não é a área de TI que vai saber se aquele item deveria estar bloqueado ou não deveria estar bloqueado. Quem tem que ter essa informação é a área usuária. Então, a gente tem todo um controle de permissões, de acesso e tudo, que permite que o próprio usuário enxergue o que está acontecendo com a integração, se deu certo, se não deu, e se não deu, por que não deu certo. Né? E aqui no lado externo são os sistemas que a gente integra. Então, nós temos o que a gente chama de sistemas mapeados, que é um conjunto grande de sistemas que a gente já tem bastante experiência. Então, como exemplo aqui, o SAP Business One, o VTEX, são sistemas que a gente já tem vários casos, então a gente já conhece a forma de se conectar a eles, mas a gente tem casos de sistemas de cliente, sistemas em nuvem, sistemas que são, na verdade, troca de arquivos, coisas que não é um sistema especificamente, é um endpoint que não é um sistema que me dá uma resposta, é um protocolo por arquivos. Isso é muito usado em sistemas mais antigos. Então, basicamente, a arquitetura do OmniLinker é essa. E a gente, então, o que a gente oferece? O que o nosso middleware, o que o OmniLinker tem? Conectores, que é forma de se conectar a diferentes pontos. A gente faz essa parte de transformação de dados. Então, por exemplo, eu tenho lá o código do item no SAP e eu tenho o código do item no CRM. E eu preciso ter uma tabela que eu consigo fazer essa conversão, para que ele consiga, na hora de levar o dado de um sistema para o outro, fazer essa adaptação. Então, a gente tem uma estrutura para, inclusive, criar tabelas de para, caso eu não use uma referência externa, eu posso criar dentro do sistema. Toda a parte de regras e processos de negócio, então, pode acontecer a integração, assim, eu preciso ler uma informação de um sistema e pegar um pedaço que vem de um outro sistema, monto isso e entrego num terceiro sistema. Sei lá, eu posso pegar dados dos itens básicos, depois eu tenho que pegar a parte de ficha técnica do sistema de engenharia, juntar tudo isso para mandar lá para um sistema de pedidos do cliente, coisa desse tipo. Outra coisa que a gente faz no middleware, controle de filas, isso é vazão. Isso é muito importante, porque os sistemas têm dinâmicas diferentes, né? Então, um caso muito interessante que eu acho que é um exemplo legal é assim: o e-commerce, quando eu vou mandar uma atualização de tabela de preço, por exemplo, de itens, imagina que eu tenho lá 50 mil itens e eu apliquei um reajuste nesses itens com valores variados. Eu fiz isso lá no RP e aí vem uma lista lá de 50 mil itens que eu tenho que mandar para um e-commerce com diferentes lojas
Só que o e-commerce tem lá um limite, ele só aceita 100 transações por segundo, coisa assim. Então, se eu mandar esse monte de coisa de uma vez só para o e-commerce, o e-commerce vai me devolver mensagens de erro dizendo assim, você estourou o limite de mensagens, coisas desse tipo. Então, o que a gente faz? A gente faz um controle de vazão. Então, eu recebo, por exemplo, lá 1 milhão de registros e vou entregando eles de 100 em 100 do outro lado. Então, isso é um controle de vazão. Né? A parte de monitoramento, que eu tenho que ter visibilidade, né? Tanto o usuário como a área técnica do cliente tem que ter essa visibilidade. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo aí. Uma outra coisa que é bastante interessante, eu estou falando em nuvem, mas a gente tem a versão do OmniLinker para rodar on-premise. Tá? Então, isso é um grande diferencial. A gente está em nuvem, funciona em nuvem, mas se o cliente quiser colocar na máquina dele ou na nuvem que ele usa, a gente consegue colocar isso tranquilamente. Tem essa... inclusive, temos bastante casos assim. Nós temos toda a nossa plataforma de suporte, de serviços, tá? Então, como a gente assume, vamos lá, essa área de integrações do cliente ou de algum projeto, pelo menos, tem todo o suporte para que isso funcione e esteja disponível. Né? Nós fazemos o desenvolvimento e as customizações necessárias para a integração. Então, não é necessário que o cliente tenha um conhecimento técnico. Mas a gente tem essa opção também. Se o cliente quiser trabalhar junto com a gente desenvolvendo, existe essa possibilidade, né, de trabalhar numa equipe conjunta. E tem toda a parte de segurança também, que é muito crítico, né? Não preciso nem dizer, a gente tem... inclusive, processo de auditoria lá, que é para garantir que a nossa nuvem esteja blindada, e mais adiante eu vou comentar com você sobre containers, que é uma das coisas que a gente usa para garantir essa segurança. Então, a gente tem monitoramento. Tá? Monitoramento é muito importante, que a gente às vezes não dá muita bola para isso. Né? Muitas ferramentas lá de integração geram log, e aí você tem que abrir esse arquivo de log tecnicamente com algum cara que tem uma especialização técnica para entender o que está acontecendo. Né? E às vezes isso aí é feito sob demanda. Né? Então, o que a gente procurou fazer foi dividir o monitoramento em duas camadas. Tem uma parte técnica que, na verdade, como isso é nuvem, é uma coisa que quem acaba usando é o nosso time, apesar de que a gente deixa isso disponível para o cliente, se ele quiser ver, que é como é que estão os links, como é que está, quantas mensagens eu estou mandando, isso a gente tem. E a gente tem uma parte de monitoramento para o usuário, que é mais para ele ver o resultado. Né? Ele incluiu um cliente num sistema e esse cliente não chegou no outro sistema. Vai ter que ser tomada alguma ação em relação a isso e o cliente tem que saber o que aconteceu. Então, a gente tem esses dois tipos de monitoramento. Né? Então, assim, essa parte de monitoramento técnico é aquilo que a gente está acostumado a ver, com o reloginho lá, a quantidade de mensagem, desempenho do link. Isso tudo a gente tem disponível muito mais para a nossa própria equipe de suporte, né? Mas o que a gente tem, que é interessante, é o monitoramento e auditoria de mensagens feitas pelo cliente, e isso a gente montou de forma que isso possa ser usado pela área de negócio. Né? Então, um grande diferencial que eu entendo da solução OmniLinker do monitor é que a gente não colocou logs, não são arquivos de log, não é essa abordagem que a gente usou. A gente tem logs na plataforma, a gente consegue ver tudo que aconteceu tecnicamente, mas o usuário não tem que ter esse encargo. Né? Então, a gente fez uma estrutura de dados, nós montamos um banco de dados estruturado, onde a gente, a cada vez que eu coloco uma mensagem para que ela possa ser consultada pelo usuário, ela está estruturada. Então, como ela está estruturada, eu consigo agrupar ela de formas diferentes, eu consigo fazer pesquisas e, inclusive, tomar algumas ações em relação àquilo que está acontecendo. Tá? Bem, mais do que falar, o mais legal aqui é eu mostrar para vocês, então, um exemplozinho aqui do nosso painel de integrações funcionando. Vou abrir um compartilhamento de tela.
Está aparecendo uma tela diferente? Só um instante, pessoal. Apareceu, tá tudo certo. Eu ia te perguntar, está aparecendo? É bom você me dar o retorno, porque eu não consigo ver. Sim, estava esperando aqui, deu certo. Tá legal. Então, assim, isso aqui é uma tela do monitor. Então, eu vou entrar aqui, ó, no painel principal, vocês terem uma ideia. Esse é um monitor, e tudo que está aparecendo aqui são as mensagens de um caso exemplo que eu estou usando, que tem várias integrações. Então, a primeira coisa que é interessante, a gente tem mensagens que vão... Esse exemplo aqui, eu tenho uns 12 sistemas integrados, tá? Então, a gente agrupou sistemas do grupo eCargo, do grupo ClassMat, do grupo Billing, do grupo SAP. Isso por quê? Porque o cliente, na hora de fazer os desenvolvimentos, isso é montado junto com o cliente. O cliente enxerga o ambiente de integração dele dessa forma. Então, ele enxerga que existe lá um negócio chamado ClassMat, e aqui eu tenho um painel que dá um resumo geral do ClassMat, no caso, na última 1 hora, mas eu posso pegar aqui em cima nas últimas 7 horas. E aí ele atualiza para 7 horas, e então eu consigo ter um painel geral. Então, se eu sou, por exemplo, um usuário da área de negócio do ClassMat, possivelmente quando eu entrar nessa tela, eu só vou ver esse grupo, que os outros não interessam para mim, mas eu posso ver 1, 2, então existe todo um modelo de permissões de acesso, que é exatamente para me possibilitar isso. Quer dizer, o usuário só vai ver aquilo que é da atribuição dele. Né? E se eu clico aqui no meio desse ClassMat, ele abre, então ele vai me abrir, no caso eu tenho dois tipos de integração. Essa aqui está vermelha, tem aqui 126 erros nas últimas 7 horas. Se eu quiser ver que erros são esses, eu clico aqui e vai aparecer uma lista de todas as mensagens daquele período. Né? Então, olha só que interessante. Eu tive mensagens de erro e de sucesso. Né? Então, numa mensagem de erro, eu consigo vir aqui no fluxo, que o fluxo significa origem e destino. Então, na integração do ClassMat, itens de SAP Business One, eu tive esse erro. Esse erro não, esse foi com sucesso. Item recebido com sucesso. E esse aqui, código LCM veio vazio da ClassMat. Olha só essa mensagem. Código LCM veio vazio da ClassMat. Um usuário que sabe o que é ClassMat, ele vai entender que tem alguma coisa que veio faltando. E o veio faltando pode ser por uma questão da competência dele mesmo, como usuário que faltou lá no cadastro desse ClassMat esse código NCM, que é um código padrão de itens. Então, um usuário com essa mensagem, ele consegue voltar lá no sistema dele, corrigir essa informação que está faltando, e aí na próxima vez que a integração rodar, ela vai acontecer. Aqui nós temos também uma feature, que é essa aqui, essa marquinha. Eu posso pegar e marcar essa mensagem, e aqui eu tenho esse botãozinho que é reprocessar. Então, o que significa reprocessar? Vamos supor que ele corrigiu lá o problema e esse problema é passível de ser reprocessado. Ele manda a mensagem novamente. Então, o próprio usuário consegue fazer isso. Ele não precisa ligar para a área de TI dele, não precisa ligar para o nosso suporte. Ele consegue ver que existe uma inconsistência de dados e ele analisa a inconsistência de dados. Nesse caso, ele pode pensar assim, essa inconsistência eu consigo resolver simplesmente reprocessando. Ele manda reprocessar, e aí essa mensagem vai passar de novo na validação, e se não tiver nenhum outro problema, ela vai dar com sucesso. Como foi o caso dessa aqui, mensagem com sucesso, item recebido com sucesso. Né? Nessas mensagens de erro, eu consigo ver a mensagem como um todo aqui. Então, aí alguém mais técnico queira entender o que está acontecendo, consegue abrir e olhar a mensagem, não precisa ir buscar em outro lugar. Tá? Então, é muito interessante esse tipo de recurso, porque ele dá uma visibilidade para o usuário final. E aí tem uma outra feature que é legal, que eu vou mostrar aqui, que é o seguinte: eu vou pegar uma outra visão.
Como esse nosso banco de dados ele está estruturado, eu consigo fazer pesquisas que elas enxergam mais de um fluxo de mais de um sistema. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou fazer uma consulta. A gente separou, na hora que a gente faz a modelagem das integrações, a gente cria uma coisa chamada tipo de campo. Então, por exemplo, status do pedido, a CEP, quantidade. Eu vou usar aqui uma coisa que é fácil de entender. Ó. CPF, CNPJ. Então, o que é isso? Sempre que tiver um CPF, CNPJ, em qualquer integração, seja qual for, nós vamos identificar ela buscando algum CPF. Peguei um aqui que eu tinha pesquisado antes para dar um exemplo. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Eu não marquei sistema, site, fluxo, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, no meu ambiente como um todo, procura tudo que tem desse CPF. Na última hora não achou. Vamos tentar aqui nos últimos 7 dias. Ó, nos últimos 7 dias ele encontrou esse CPF, CNPJ no caso, em uma série de mensagens do fluxo e-cargo e assim por diante. Eu consigo navegar aqui e encontrando tudo que tem de mensagem desse, no caso desse CNPJ. Então isso é muito útil quando a gente tem alguma situação de negócio que eu estou com uma informação estranha, inconsistente, não sei como é que veio parar essa informação em determinado cadastro. Eu consigo buscar, como se eu fizesse uma auditoria no sistema usando o Middleware como fonte de informação. Tá? Então, assim, aqui eu dei dois exemplos básicos, mas tem uma série de formas de usar esse monitor. Mas o interessante é o seguinte, ele não foi feito por um cara técnico usar, ele foi feito por um cara que cuida das integrações. Então, pegar um exemplo de e-commerce, tem lá o departamento de e-commerce, que é o departamento que cuida da parte toda administrativa e comercial do e-commerce. Alguns usuários lá vão ter esse painel para ver por que aquele pedido não entrou, por que aquele item está com preço desatualizado. Ele consegue olhar e ver aqui todas as mensagens trafegadas. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Voltou a tela principal? Estou vendo aqui, só um minuto. Voltou. Então tá. Então, assim, temos o monitoramento, isso é parte integrante da solução OmniLink. E aqui é só um comentário, né? A gente tem... na hora de fazer a instalação na nossa nuvem, ou se a gente for fazer isso on-premise, nós sempre vamos ter um ambiente separado para cada cliente. Tá? Isso é uma das grandes... eu considero um dos grandes diferenciais da nossa solução. Então, a gente usa os recursos que a InterSystems, que o Aires nos oferece, né? E o principal para esse caso é o uso de containers, onde a gente consegue separar para cada cliente um ambiente isolado dele, então não tem hipótese de eu misturar dados, informações ou acessos entre clientes, porque é como se cada um tivesse um ambiente apartado. Na verdade, assim, cada um tem um ambiente apartado. A gente compartimenta essa nossa nuvem e para cada cliente ele tem um conjunto de máquinas do engine e um conjunto de máquinas do monitor, exatamente para não causar problema. Você imagina que quando eu estava consultando ali o monitor, se eu vou pegar uma pesquisa dessas de CNPJ de 6 meses, é uma query que vai exigir máquina de processamento de banco de dados. E aí, ao mesmo tempo, estaria lá as mensagens trafegando, uma coisa atrapalharia a outra. Então, a gente deixou separado, totalmente separado. São ambientes que ficam necessariamente em máquinas virtuais separadas. E quando eu faço a instalação on-premise, a gente mantém essa mesma lógica. A gente jamais vai misturar esses dois mundos, porque eles são... um atrapalha o outro nessa parte de performance, né?
Bom, sobre o Aires e InterSystems eu já comentei bastante, né? Então, são sistemas muito usados. Para quem já conhece InterSystems, é sensacional. Para quem não conhece, vale a pena ter essa experiência, porque é uma tecnologia de muita robustez e muito leve. Já falei também sobre segurança, né, que a gente mantém os dados isolados. Então, cada cliente tem as suas integrações separadas, né, a gente não mistura. Isso é uma grande diferença, tá? Isso facilita, inclusive, caso a gente tenha algum tipo de necessidade de tomar alguma ação, seja ela por segurança ou mesmo técnica, eu preciso fazer um upgrade de alguma coisa e eu posso fazer isso em cada cliente separado, eu não preciso ter uma única versão rodando. É bastante interessante isso, tá? A gente tem muita... Isso é uma coisa interna, tá? Isso, como a gente está falando de um serviço, de uma integração como serviço, isso é uma atribuição nossa. Agora, o fato da gente ter isso e a gente ter essa tecnologia toda por baixo nos dá a condição de oferecer um serviço muito melhor e o nosso cliente vai ser beneficiado disso. Tá? Então, a gente procura sempre evidenciar que eu não fiz uma coisa usando algumas ferramentas disponíveis, olhando o custo. Não, a gente pegou o que tinha de melhor, o que a gente estava acostumado a trabalhar de melhor em integrações e colocamos isso na nossa nuvem. Então, a gente mantém a mesma nível de segurança que a gente tem naqueles clientes que são muito críticos, que eu comentei com vocês lá, por exemplo, Ipiranga, Vibra, Einstein, Sírio e outros. O nosso foco foi aproveitar. Então, a gente usa bastante todos os recursos que o Aires nos dá. E aí, então, assim, por que vale a pena trabalhar, né? É uma IPS em nuvem, então a gente não tem o gasto para infraestrutura, integração, treinamento, equipe. A gente consegue fazer a implementação rápida pela experiência que a gente tem. E aqui tem uma coisa interessante. Um abre parênteses aqui. Uma das grandes vantagens de trabalhar com integração em nuvem, e aí isso não é só para a nossa solução. Qualquer solução, o mercado tem várias, e essas soluções, inclusive, estão cada vez obtendo mais sucesso, porque esse aspecto é muito interessante. É muito mais tranquilo, é muito mais ágil. Quando eu for implementar um projeto, se eu conseguir trabalhar com uma integração em nuvem sendo feita como se fosse num projeto em paralelo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós trabalhamos bastante com clientes que contratam soluções da SAP. Então, o cliente contratou lá um SAP Business One e ele vai instalar o SAP Business One. Só que para o projeto dele de SAP Business One ser implementado, ele precisa integrar esse SAP, por exemplo, com o sistema de CRM, com o sistema que ele tem lá de cadastro de produtos. Por exemplo, vamos supor que sejam esses dois casos. Então, o projeto dele não é implementar o SAP, é implementar o SAP com essas duas integrações. Ele não consegue implementar o SAP, ou implementar um CRM, ou implementar um e-commerce. Não existe hoje sistema que você implemente sem que você tenha que pensar em como conectar isso com as outras coisas que estão já rodando na empresa. Então, qualquer implementação, ela é um projeto que vai ter um tema, vai ter que ter um subprojeto, vai ter que ter ali um grupo de técnico trabalhando com as integrações. Então, como a gente tem a nossa solução em nuvem, primeiro que a gente simplifica, a gente oferece a máxima tecnologia, sem que você precise se preocupar com infraestrutura e tudo. E, além disso, a gente leva uma equipe especializada para fazer o entendimento, os desenvolvimentos, as homologações, toda essa parte de integração em paralelo. Então, quando a gente é muito chamado por empresas que implementam SAP, por exemplo, ou que implementam VTEX, por quê? Porque essas empresas elas querem focar lá na configuração fiscal, na configuração das regras de negócio, na configuração dos pedidos, na parte
específica do ERP. Eles não querem gastar esforço dos técnicos dele em fazer integração com um sistema que não é deles, que não agrega um valor para eles, mas ele é necessário que seja feito. Então, nesse caso, a gente entra junto com a empresa que implementa, fazendo esse trabalho. Enquanto eles estão lá configurando o SAP, a gente está fazendo as integrações. Então, as coisas vão andando juntas e aí a gente faz os testes, homologa e põe em produção. Então, é uma forma de habilitar, de simplificar. Por isso que eu falo em implementação rápida também, porque a gente consegue focar só na integração. Eu, do meu lado, vou estar focado na integração. Eu não estou preocupado com a regra do pedido, como é que ele vai fazer para fazer a aprovação do pedido. Isso é problema lá do ERP. Eu estou preocupado é como é que eu vou fazer para, quando eu for mandar, que nem eu dei aquele exemplo, a atualização de preços e o sistema do outro lado lá só recebe 100 por minuto, então eu vou ter que fazer um mecanismo para represar isso e soltando aos poucos. E o cara do SAP não está nem aí para isso, ele manda o pedido, ele sabe que vai chegar do outro lado. Então a gente consegue dividir o trabalho e cada um trabalhando naquilo que tem de melhor. Né? Um outro ponto que a gente tem com o OmniLinker, e esse sim é um diferencial que a maioria das soluções em nuvem não endereça. Eu conecto com qualquer coisa. Né? Então, eu conecto não somente com sistemas que tenham API ou que tenham web service, eu conecto com banco de dados, com arquivos e tal. Então, isso é uma vantagem, porque a gente resolve essa parte também. Né? Situações de mercado que a gente vê aí, assim, mas se você precisa integrar com um sistema seu legado, desenvolve aí uma API que aí a gente integra. E aí, então, no caso, esse tipo de sugestão que muitos dos nossos concorrentes fazem, ele joga o ônus de fazer um trabalho técnico para o cliente ou para que o cliente contrate alguém que faça isso. A gente não, eu conecto, pode deixar que a gente vai lá e faz essa integração. E a gente tem mecanismos para integrar com coisas bem diversas e com protocolos até que não são tão usados, não, sai do JSON, sai do SOAP. A gente tem, na área de saúde, muita coisa específica, na área de materiais também, então é um grande diferencial nosso. Bom, trabalhamos com a nuvem, né, em ambiente apartado, já comentei sobre isso, né, a equipe não gasta tempo, né, a gente faz todo o trabalho. Eu procuro evitar que o cliente tenha que fazer alguma coisa. Obviamente, se o cliente quiser trabalhar junto, podemos pensar nisso. Mas eu penso ao contrário. Se o cliente não quiser, cara, resolve tudo. A gente vai resolver tudo. Obviamente que vão precisar ter uma ajuda, pegar algumas informações, mas a gente assume o projeto como um todo, e procurando tirar essa carga do cliente. A tecnologia InterSystems, segurança, equipe de suporte. Aqui é um outro diferencial, né, esse item 9, a gente tem opção on-premise. Tá? Isso é uma coisa que é muito interessante e a gente já passou por essa situação algumas vezes. O cliente começa em nuvem, começa na nossa nuvem, começa no nosso sem ter que instalar nada no ambiente dele, mas chega um momento que, por algum motivo, compliance, por custo, ele tem um custo de nuvem muito, muito competitivo, ou porque tem alguma questão de latência, o tempo de entrega das mensagens. São vários os motivos que podem querer com que ele leve para on-premise. Então, nesse caso, a gente simplesmente pega o nosso containerzinho que está lá na nuvem e move ele para dentro da nuvem do cliente. Isso é um trabalho técnico, óbvio que tem aí algum esforço, mas é uma coisa de uma complexidade relativamente baixa e de um risco baixíssimo. Então, a gente consegue fazer isso e muitos clientes optam por nos contratar por isso, porque ele sabe que na hora que ele quiser, ele consegue levar isso para dentro da casa dele. Né? E ele consegue também, a equipe dele, interagir com o nosso modelo. E isso é uma alternativa, quer dizer, ele não precisa, mas ele pode. Não é uma caixa preta, a gente consegue trabalhar junto com o cliente. E eu diria que um grande motivo é a experiência nossa de 19 anos nesse mundo de integração, que é uma coisa que a gente já passou por vários
várias situações muito complicadas e sempre resolvemos. Então, isso é uma segurança que o cliente tem ao trabalhar com a gente. Como é que se contrata isso, tá? Isso é interessante, que tem a ver com aquilo que eu falei, que eu posso começar na nuvem e depois ir para o on-premise. Nós temos basicamente 3 modelos para oferecer, né? Como é que... Imagina agora, sai aqui do evento, achei interessante, queria conversar melhor, como é que eu contrato, como é que é o preço disso? Então, como é que funciona? Nós temos basicamente 3 categorias, tá? Essa primeira é cloud por volume de transações. Isso aqui é o nosso ambiente que nós chamamos de infra compartilhada. Então, aqui você vai ter lá os seus containers, né, numa nuvem que a gente administra, e nesse caso, normalmente se começa assim, tá? Quase sempre os clientes começam por essa opção. A gente coloca o sistema no ar e o sistema é cobrado como a maioria dos sistemas em nuvem são cobrados, por volumes de transações. Então, conforme você tem volume de transação, você vai ter lá faixas de mensalidades, né, que vão ser cobradas. Então, conforme aumenta esse volume de transações, você vai acabar indo para uma faixa de mensalidade maior, e isso é o normal, até a própria Amazon cobra assim, a própria Google Cloud cobra assim. Então, essa é uma opção, que é por volume de transações. Existe uma outra opção, nessa opção, todo o controle, toda a administração, toda a gestão da nuvem é nossa. Você não tem acesso a nada da parte, vamos chamar assim, de desenvolvimento. Isso fica tudo dentro da nossa equipe. Você vai ter aqueles monitores de mensagem que eu mostrei, todos eles. Mas você não vai conseguir ver, por exemplo, lá, como é que eu estruturei uma regra, porque você não vai ter acesso direto às ferramentas da InterSystems. Você vai ter acesso às telas Bridger, que são do OmniLink. E aí tem um segundo modo, que é o ambiente exclusivo. No ambiente exclusivo, o que acontece? Ele também é na nuvem, ele também é administrado a nuvem por nós, também não é necessário que você tenha conhecimento técnico, etc., nas ferramentas. Porém, você tem um ambiente seu. Tá? Então, nós vamos definir lá, por exemplo, 2 VMs com 4 core de processador, X de memória, disco. Nós vamos configurar um conjunto de máquinas, e aí não existe mais essa bilhetagem, essa cobrança por transações, porque você vai estar com vamos chamar assim, com as máquinas configuradas, e essas máquinas têm lá um determinado preço mensal, e a gente faz todo o suporte e administração. Só que nesse caso, como as máquinas são exclusivas da sua empresa, você vai ter acesso às ferramentas da InterSystems. Você pode, se quiser, aí é uma opção, você pode ir lá e acessar. E aí, óbvio que quando existe esse trabalho, você pode, inclusive, desenvolver integrações e rodar essas integrações dentro do nosso ambiente. O que é interessante, principalmente para clientes que vêm do mundo InterSystems, que já têm experiência, que já tem integrações com InterSystems, que aí eles podem ter um ambiente a mais, quer dizer, pode continuar rodando aquilo que já roda on-premise, mas imagina que para um novo projeto, a empresa... Isso é uma coisa que a gente tem sentido, tá? A empresa já tem InterSystems, já usa integração, tem inclusive uma equipe, sabe trabalhar com isso, se vira sozinho. Só que tem um projeto novo, agora tem que integrar com e-commerce. Imagina que o ambiente lá da empresa, as máquinas de integração, está tudo redondinho, funcionando, mas está meio no limite. Teria que ampliar a máquina, teria que fazer todo um investimento. Então, uma das opções contrata a nossa nuvem e a gente roda essas integrações na nossa nuvem. E aí, inclusive, como o cliente, nesse caso, tem experiência, ele pode mandar algumas coisas prontas, a gente pode fazer um trabalho em conjunto. Então, é um trabalho aqui que ele pode ser 100% Bridger ou ele pode ser um trabalho em conjunto. E aí existe essa possibilidade. Então, isso é no ambiente cloud exclusivo. E tem uma terceira que é on-premise, que aí sim, aí é como se o OmniLink fosse um produto. A gente vai instalar ele lá na máquina do cliente ou na nuvem do cliente. Nós podemos levar alguma coisa que já esteja pronta. Imagina que ele está saindo do cloud e indo para o on-premise.
Mas aí o cliente, se quiser, ele pode começar a trabalhar sozinho ou com um suporte nosso de produto. Tá? Mas o que a gente tem percebido é que normalmente vai para on-premise, mas a gente continua fazendo todo o serviço. O cliente simplesmente foi uma questão técnica de ir para on-premise, não foi para não ter o suporte. Então, bom, basicamente, gente, o OmniLinker, integração como serviço, esse. A gente tem aí uns minutos para perguntas. Só queria comentar assim, ó, a Bridger, o que mais que a gente tem? A gente tem, para o mundo InterSystems, nós temos um serviço de administração de ambientes que é bastante interessante. A gente pegou toda essa experiência aí de 19 anos e montou todo um modelo de como atender para que o cliente não precise se preocupar com isso e libere a equipe dele para desenvolvimento, para coisas que vão agregar valor e não para fazer a manutenção. A gente faz suporte também, fazemos desenvolvimento de aplicações, e aqui não é só InterSystems, trabalhamos com Java, com Python, com .NET, com Angular, com uma série de outras linguagens. Temos também uma divisão aqui de alocação profissionais para trabalhar na área de TI, na área funcional, na área de suporte. E temos a parte de hospedagem também, que aí, de certa forma, ela aproveita bastante da mesma infra que a gente já tem no OmniLink. Então, pessoal, o que eu tinha de mensagem em relação ao OmniLinker, acho que eu até falei um pouco rápido, mas não queria deixar de comentar nada. Se tem alguma pergunta, ou ainda assim, se vocês quiserem, e eu gostaria muito, né? Quero saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo, nós vamos mandar um e-mail aí, tudo, mas teria um e-mail na tela, não sei como é que está isso. Tem o seu LinkedIn, o seu e-mail e o seu celular. Tá, isso está disponível aí para o pessoal ver, então. Beleza. Está na tela. Tá, então eu fico à disposição de vocês, e eu não sei se tem alguma pergunta, alguém tem alguma coisa para conversar, para perguntar. A gente tem 2 perguntas aqui, Carlos, no Deixa e-mail. Eu procurar aqui. Se você quiser selecionar alguma. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Matheus Henrique, casos que o cliente não tem um gateway de APIs para conectar, vocês providenciam isso pelo Iris? Como funciona a minha integração? Então, isso é uma pergunta muito boa. Ela tem um viés técnico, mas eu acho que é bom, porque eu imagino que a gente tem um público bastante técnico aqui. Eu comentei que a gente conecta com coisas que não são APIs. Então, como é que funciona isso? Seria um caso desse tipo aqui. A gente tem ferramentas, tá, que nos permitem conectar com diferentes bancos de dados, né, relacionais e outros. Nos permite conectar com streams, conectar com dispositivos. Aqui entraria também assim, protocolos não muito... tipo assim, existe um protocolo muito usado na área de exames clínicos chamado ASTM, a gente tem isso. Um outro muito usado na área hospitalar, que é o HL7, FHIR. Então, assim, além dos protocolos normais das APIs mais comuns, né, SOAP, REST, a gente tem como trabalhar. E no caso, por exemplo, que eu não tenha nenhum tipo de API, então eu vou ter que acessar o banco de dados do cliente. Vamos pegar esse exemplo, que eu acho que a pergunta não tem um gateway, né? Nesse caso, o que a gente faz, tem 2 abordagens, tá? Uma delas se for possível, se for viável, se for interessante, é a mais tranquila, vamos dizer assim, a mais prática. A gente estabelece uma conexão VPN entre a nossa nuvem, lembrando que a nossa nuvem tem um container exclusivo, quer dizer, a nossa nuvem, quando eu digo, ela é uma subnuvem que ela é só daquele cliente, não é uma coisa aberta, é uma coisa bem, bem fechada, bem restrita. A gente estabelece uma VPN dessa nossa nuvem, da nuvem do cliente dentro da nossa nuvem, para
o local onde o cliente tem lá o seu sistema. Então, imagina que é um banco de dados SQL Server que está lá num servidor on-premise ou na nuvem, sei lá. A gente faz uma VPN e aí a gente consegue fazer os acessos diretamente, tá? Com conexões ao DBC, dependendo do banco, tem até outras alternativas. É uma forma. Existe uma outra forma que às vezes é interessante, que é assim, não, eu não quero abrir uma VPN, ou eu não posso, ou eu tenho já algum tipo de dispositivo que eu uso aqui internamente. Então, a gente já fez também como se a gente criasse um conector. Então, a gente cria um componente, por exemplo, em .NET, por exemplo, em Java, na linguagem que for mais adequada para o ambiente do cliente, e aí, então, a gente cria a API. É como se eu fizesse isso aqui. A gente cria essa API, só que nesse caso é necessário que essa API rode no cliente. Então, a diferença é que a gente vai lá e faz a API. A gente faz isso junto com o cliente, aproveita alguma coisa que o cliente tenha, experiências, e aí a gente cria a API e aí ele passa a ter a API. Então, existem as duas formas. O que é melhor depende muito da situação. A gente já fez nas duas. A vantagem que eu vejo é que eu tenho essa forma. Eu tenho essa forma de fazer com o acesso direto. E aqui, nesse caso, não precisa criar API, não precisa nada, a gente tem muita flexibilidade. Tá? E eu consigo isso porque eu tenho os conectores disponíveis. Tá? Então, esse seria um... Não sei se eu respondi a pergunta aqui do Matheus. Acredito que sim. Deixa eu ver qual é a outra. Preciso instalar alguma coisa no meu ambiente para fazer conexões? É mais ou menos a mesma coisa. Não. Normalmente não. Se você já tem APIs, não. Se você tem um banco de dados e pode fazer uma VPN, não. Mas às vezes é melhor a gente instalar alguma coisa, como se fosse um agentezinho lá. Mas aí a diferença é que a gente vai lá fazer isso. Eu não vou dizer assim, faça o agente para mim. Nós vamos fazer esse agente, na verdade é juntos, porque eu preciso ter o conhecimento. Imagina que esse é um sistema legado seu. Mas é um trabalho que, assim, a parte maior, mais pesada, e o principal, manter o suporte a isso, manter a manutenção disso, aí isso fica com a gente. Pode ser que lá no desenvolvimento a gente precise interagir com você e tal, mas depois, olha, isso passa a ser parte do nosso suporte. Tem mais alguma pergunta? Acho que eram Deixa eu essas. ver aqui. Acho que são essas, né? Isso. Tá. Então... Bom, espero que eu tenha sido claro, pessoal. O que eu acho legal, assim, isso aqui é uma apresentação geral, acho que dá para ter uma ideia do que é a solução, mas estou à disposição para conversar um por um, tá? Com vocês que queiram olhar, de repente fazer até uma avaliação. Isso aqui é bom sempre? Não, vai ter situações que talvez não seja a melhor opção, mas eu diria que, pensando em integração, como nós temos essa escala aqui, né? Como é que eu vou dizer assim? Eu estou tentando ir para o final aqui. Peraí. Como a gente tem essas três possibilidades, eu diria que a gente, com certeza, vai ser muito competitivo em cada uma delas. Né? Então, eu preciso começar no cloud? Não, eu posso começar direto no on-premise, vai depender do cliente. Né? Então, o que eu vejo é que assim, a gente hoje tem alternativas. Até um tempo atrás, a única opção do cliente para usar um middleware era fazer tudo on-premise. E aí é muito difícil, porque exige um investimento, exige investimento em máquina, em software, em treinamento, em equipe, em consultoria, é muita coisa. E às vezes o cara simplesmente quer ligar um e-commerce no RP. Quer ligar um e-commerce no RP? Faz uma nuvem para isso, que é muito mais prático. Mas daqui a pouco aquilo se torna tão grande que fica meio ruim sem nuvem. O cliente gostaria de ter um maior controle, uma visibilidade maior. Então ele traz para o ambiente exclusivo ou para o on-premise. Então, o que eu acho assim, pensando assim, qual é o maior diferencial do OmniLink, para mim é essa tela aqui. Tá? Eu tenho como trabalhar muito bem nesses três mundos. Certo?
Surgiu mais alguma pergunta? Não. 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 Então tá bom. Bom, acho que então podemos encerrar, pessoal. Obrigado. Eu fico à disposição, como eu falei, tá? Nos convites aí, tem meu contato e eu vou também mandar alguma mensagem para vocês para tentar avaliar se existe um interesse de aprofundar. Certo? Beleza. Então tá bom.